Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o voto do Fux no julgamento dos réus do 8 de janeiro. Tá? Dois réus foram julgados agora na primeira turma pelo suposto golpe do dia 8 de janeiro, e o Fux mais uma vez adotou o entendimento de que não havia provas. Num dos casos não havia prova de nada, porque a pessoa sequer foi vista dentro dos prédios públicos. No segundo caso, havia imagens da pessoa dentro do Palácio do Planalto, então o Fux condenou ele a dano ao patrimônio público, né, mas só apenas a isso, não a golpe de Estado e nada, porque disse que não havia nenhuma indicação de que aquela pessoa tivesse aderido a um plano de golpe de Estado, né? Ou seja, ele adotou o mesmo entendimento que, segundo diz o Globo aqui, foi do julgamento do Bolsonaro, mas não é verdade. Esse entendimento veio desde o caso da Débora do Batom. De fato, os primeiros réus do julgamento do 8 de janeiro, o Fux tinha uma visão similar do Alexandre de Moraes. Mas desde o caso da Débora do Batom, em que criou-se uma comoção muito grande e ele analisou o caso com mais cuidado, ele mudou para essa visão de que, primeiro, não tem evidência nenhuma de golpe de Estado ali, não havia nenhuma indicação de que aquelas pessoas, de fato, estivessem planejando um golpe de Estado, né? E, de novo, as pessoas que cometeram crimes, evidentemente, têm que ser responsabilizadas por esses crimes, mas que se quebraram alguma coisa, se fizeram alguma coisa errada, aquilo ali você paga por aquele crime que você cometeu. Mas fora isso, não tem que ter crime nenhum. Por associação, não faz lógica nenhuma. Essa história do crime multitudinário que eles estão colocando aqui, né, de que o fato de estar todo mundo junto quer dizer que todo mundo é responsável pelo dano causado por todo mundo, isso é uma ideia totalmente idiota. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida, pois bem, é o Funk dos Pois Bem, como eu já expliquei para vocês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, continuam os julgamentos do pessoal do dia 8 de janeiro, né? Tem um monte de gente presa já, mais um monte de gente a ser julgada por um caso que ninguém sabe por que é o STF que está julgando, né? Ou seja, esse caso claramente é um caso para ser levado à primeira instância. As pessoas que participaram lá da confusão no dia 8 de janeiro, lá invadiram os prédios, quebraram tudo, como eu falei para vocês, sempre fui contra isso, acho um absurdo. Mas, evidentemente, não tem, primeiro, nenhuma indicação de que todas as pessoas ali fizeram parte de um plano de golpe de Estado. Algumas pessoas ali achavam que iriam conseguir dar um golpe de Estado quebrando tudo. Eu tenho certeza que sim, que tinha gente que tinha vontade disso. Mas a menos que você comprove que havia realmente um plano, que aquelas pessoas tenham participado de um plano para fazer alguma coisa, não tem por que dizer que as pessoas participaram de um plano de Estado. O grande problema desse julgamento desde o início, inclusive com a fase do Bolsonaro. O pessoal pressupõe que teve um golpe de Estado, e aí pronto, não interessa, tem que ter tido um golpe de Estado e temos que condenar por golpe de Estado, porque não pode, porque a direita ganhar no Brasil é golpe de Estado, que não é possível, que tem que ser esquerda aqui no Brasil para sempre, então temos que condenar qualquer um da direita para golpe de Estado, né? Mas impressionante como é que o voto do Fux, mais uma vez, foi um voto correto, um voto centrado, né? Aqui, ó, o ministro Luiz Fux, do STF, apresentou nessa quinta-feira seus votos em 2 processos de réus acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. No primeiro caso, Fux defendeu a absolvição de Cristiane Angélica Dumont Araújo, acusada de participar da invasão do Palácio do Planalto e ao Congresso. Para o ministro, as imagens não mostram qualquer indício de que ela tenha danificado bens públicos, ou seja, as fotos que o pessoal tem ali, aparecem fotos dela no meio do pessoal lá, mas não há nenhuma indicação de que ela tenha quebrado qualquer coisa ali. E aí, nessa situação, é um absurdo, né? Porque, veja, eles formaram essa ideia lá no STF de que, na primeira turma, né, o clubinho do Alexandre de Moraes ali, o clubinho do Beto Carreiro, sabe o clubinho que não vai mais na Disney? O clubinho do Beto Carreiro, chegou à conclusão de que se estava no meio é culpado por tudo, né? E tiveram essa ideia justamente porque queriam condenar Bolsonaro por tudo, e fizeram isso, né? Bolsonaro foi culpado até pelos crimes de dano do 8 de janeiro, sendo que ele estava lá nos Estados Unidos, não participou de nada, não tem nenhuma comunicação dele com o pessoal que planejou os eventos, não teve nada, não teve indicação nenhuma de nada que ele tenha qualquer ligação com isso. Mais do que isso, ele, no último dia que ele estava no Palácio do Planalto, ele fez uma comunicação falando que era para as pessoas irem embora para casa, que a gente iria voltar à luta e coisa e tal. Enfim, esse tipo de coisa, isso aconteceu de fato, né? Ou seja, ele pediu para as pessoas irem embora. Ou seja, mais do que não participar da organização do 8 de janeiro, ele falou para as pessoas não irem.
e, no entanto, foi condenado do mesmo jeito. Ou seja, é o caso de juízo já feito, né? O pessoal já tinha certeza que tinha que condenar Bolsonaro, e aí não interessa se as provas desprovaram qualquer coisa, se tinha ou não tinha provas nisso daqui, né? No segundo processo, o Fux votou para condenar Lucimário Benedito de Camargo Gouveia a 1 ano e 6 meses de prisão, por deterioração de patrimônio tombado. Então, ou seja, havia imagens dele invadindo o Palácio do Planalto, e, bom, eu não sei quais são as imagens, mas dava para supor que ele, de fato, entrou no Palácio do Planalto e pode ter cometido algum dano ali, né? Aí, ou seja, o Fux... Repara como é que o Fux está sendo correto. É aquilo mesmo que eu falo desde o início nessa história toda. O pessoal que quebrou alguma coisa tem que pagar, quebrou uma porta. Ah, mas o pessoal do MST quebrou muito mais em 2017 e não pagaram nada. Acho um absurdo. Mas sabe o que está errado nesse caso? O fato do pessoal do MST não ter pago por isso. O pessoal do MST devia também ter sido condenado por quebrar um monte de coisa. Quebrar propriedade é uma coisa errada. Não se deve fazer esse tipo de coisa. Então, ou seja, o erro não é dizer, ah, não, mas não tem que pagar. Quebrou, porque o pessoal do MST em 2017, que quebrou tudo na Praça dos Três Poderes, quebrou tudo na esplanada dos ministérios, não pagou nada. Não, não, não. Eles tinham que ter pago também. O erro aí nesse caso foi eles não terem pago, né? Mas enfim, quem quebrou alguma coisa tem que pagar pelo dano. Isso aqui é o correto, 1 ano e 6 meses de cadeia. Isso eu acho que é uma pena adequada, uma pena justa para quem participou daquilo ali. Agora, as pessoas que estão lá, que não quebraram nada, que não entraram em lugar nenhum, como é que pode o pessoal condenar essas penas absurdas, né? E apesar do Fux ter votado pela absolvição, quer dizer, pela absolvição de uma dessas pessoas e pela condenação a apenas 1 ano e 6 meses da outra, a primeira turma do STF já formou maioria para condenar os dois réus a 14 anos de cadeia. Não, porque 14 anos, não quero nem saber. Não tem esse negócio, não interessa. Para esse pessoal, para o STF, é crime ser de direita, principalmente. O mero fato dessas pessoas terem protestado a favor de Bolsonaro ou contra as eleições já é motivo de cadeia para o pessoal do STF. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Na cabeça do Alexandre de Moraes é contra isso que eles estão lutando. Eles veem que a população brasileira está contra o STF, está criticando o STF, está a favor do Bolsonaro, está contra o resultado da eleição de 2020. Ele acha que isso para ele é golpe. Na cabeça dele isso é golpe. Sendo que não é. Isso é democracia. Isso é opinião diferente da dele, né? Enfim, os outros ministros entenderam que os dois réus cometeram todos os crimes. Ele seguiu o padrão certinho da primeira turma, o Fux correto, os outros 4 fazendo lambança, né? A posição jurídica de Fux nesses casos é a mesma que ele adotou no julgamento do núcleo crucial da trama golpista, quando a primeira turma condenou o Bolsonaro. Mas eles estão errados aqui. Eles estão querendo dizer que o Fux mudou a partir do julgamento do Bolsonaro. E não é verdade. O Fux mudou a partir do julgamento da Débora do Batom lá, da moça que escreveu com batom. E vocês lembram que naquele julgamento foi o primeiro julgamento que ele mudou o entendimento. Antes daquele julgamento, ele também estava julgando junto com o pessoal da primeira turma. Naquele julgamento ali, ele falou, não, peraí, tem uma coisa errada nisso aqui. Realmente, pô. O caso dela é um caso absurdo, é um caso que chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo olhou para aquilo e falou, caramba, que absurdo. 14 anos de cadeia, porque ela foi lá e rabiscou, perdeu o mané numa estátua. E, de novo, com batom. Né? Condenaram ela por pichação, meu amigo. Pichação com batom, que você passa um pano, sai a coisa. Né? E, no entanto, foi essa a visão do pessoal. O Fux mudou ali o entendimento dele, né? Então, é uma coisa que realmente chama atenção como é que o Fux está conseguindo ver isso e mostra aquilo que eu falo para vocês. Duas coisas. Primeiro, que a expectativa deles de formar o consenso social, que é um crime ser bolsonarista, meramente acreditar que Bolsonaro é inocente já deveria ser criminalizado. É o que eles queriam impor aqui. Já ficou mais difícil, porque como tem um voto dissonante do Fux, e é um voto consistente, é um voto embasado nos princípios do direito, a situação dos outros que continuam com essa sanha punitivista, essa sanha antipolítica, né? Essa sanha de penalizar quem é de direita, fica cada vez mais exposto no final das contas, né? E o outro ponto que fica nesse caso aqui é o fato de que eles não vão conseguir o tal consenso social. As pessoas estão vendo o que está acontecendo, o fato de ter o presidente americano o tempo todo deixando claro que quem está errado nessa história é o Alexandre de Moraes, eles não vão conseguir o tal consenso social que eles estão planejando, né? É lógico, a imprensa tradicional socialista brasileira continua dizendo que, ai, que absurdo o Fux ter votado contra, não sei o que lá. E estão dizendo aqui que o Barroso teve que ajudar o Fux e o Moraes no coquetel de despedida, dando um afago neles, porque não pode, não sei o que lá. Sendo que o Barroso está claramente mais enrolado que tudo nessa história também. Enfim, um absurdo, mas uma boa notícia. O fato do Fux ter esse entendimento ajuda no processo da anistia, ajuda no processo da resolução final dessa história, por mais que os outros 4 ali da primeira turma, que já devem estar com a Magnitsky sendo encomendada, continuem fazendo merda.